bem? Tudo na bênção, e você? Tudo na bênção. O milagre é muito maior do que aquele que eu falei lá na Renascer, na Arep. Verdade? Verdade, pai. É porque naquele dia lá, foi uma coisa assim de momento. Eu não estava preparado mesmo para contar tudo, dia, né? Agora, contar tudo. Eu vou resumir, mas é prazer imenso estar falando contigo. Obrigado, E querido. a minha vida realmente mudou depois que eu conheci a Igreja Renascer, principalmente Arep. Amém, querido. Tudo começou numa segunda-feira. Eu estava desempregado numa segunda-feira, e só uns 2 anos atrás, porque eu, antes de conhecer a Igreja Renascer em Cristo, eu era gerente predial. Eu morava no bairro, no Morumbi, um dos bairros mais ricos de São Paulo. Eu era gerente predial, administrava condomínios, apartamentos de 2, 3 milhões de reais, e eu vivia no meio daquelas pessoas lá, da alta sociedade, porque eu administrava o condomínio e morava no meio deles. Então, eu estava como Asaf. Eu apenas via a prosperidade na vida das outras pessoas. Então, sabe como é que você é viver no meio de pessoas abastadas e você apenas só convive e vê a prosperidade na vida dos outros? E nunca chega a tua vez, né? Não, nunca chegava. Nunca chegava. Mas interessante, apóstolo, é que os caminhos de Deus são misteriosos, a gente não entende as coisas de Deus, né? É verdade. Deus tem um caminho para cada um de nós. Com certeza. Aí o que Deus fez na minha vida? Perdi o emprego, né? Perdi o emprego. Era um emprego que eu ganhava muito bem, era um salário altíssimo, né? Tinha várias mordomias. E aí, depois que eu perdi esse emprego, eu fui morar na casa do meu irmão, né? Eu, na época, fui morar na casa do meu irmão. Ele ofereceu lá um quarto, que era no fundo da casa dele, era apenas um quarto. Quer dizer, você ficou desempregado. Fiquei. E foi morar no fundo de um quintal. Exatamente, no fundo de um quintal. Quer dizer, literalmente a tua vida estava assim no fundo do poço, né? Porque no fundo do poço. Você tinha perdido tudo, e foi nessa época que você chegou na Arep. Exatamente. Aí presta atenção no mover de Deus. Aí isso, se passaram 2 anos. Porque aí o meu irmão me deu toda a assistência. Eu morava lá nos fundos, eu, a minha esposa e a minha filha, que é adolescente, que hoje tem 14 anos. Aí, quando eu passei por tudo isso, realmente era uma humilhação muito grande, porque quem tinha o status de vida que eu tinha e viver naquilo ali, eu não compreendi o que eu estava passando. Não, claro, isso acontece na vida de qualquer pessoa. Isso. Porque, na verdade, a estabilidade é relativa, não é? A estabilidade, ela é durante o tempo que você está empregado. Agora, quando você não tem a bênção de Deus, hoje mesmo eu estava falando com a bispa pela manhã sobre uma situação, né? Todo mundo sabe. E aí o Abel Braga, que é o treinador do Fluminense... eu vi, inclusive ontem eu estava no Rio de Janeiro, apóstolo. Eu estava na rodoviária do Rio de Janeiro, e foi quando eu peguei informação sobre a morte do filho do... E aí fatalmente ele perdeu um filho de 18 anos. Isso, exatamente. Que era a vida dele. Eu estava hoje de manhã conversando com a bispa, que uma pessoa que não tem Deus numa hora dessa, ele morre junto. Ele acaba junto. Porque ele vai para o álcool, ele vai para as drogas, vai para o desespero, porque a vida perde o sentido. Agora, quando você tem Deus, você passa pelo momento difícil e você consegue ultrapassar a barreira. E é exatamente isso que aconteceu com você, não é verdade? Isso, apóstolo. E o que foi interessante é o seguinte, como eu falei agora há pouco, que eu só via prosperidade na vida dos outros. Aí, como eu fiquei naquela situação, aí foi um momento em que eu me aproximei de Deus. O momento em que eu conheci a Igreja Renascer através da Rede Gospel de televisão. Olha que bênção. Apóstolo, olha que coisa interessante. Isso há 2 anos atrás, em uma segunda-feira, eu estava desempregado. Quando eu vi a primeira vez a tua mensagem, convidando as pessoas para ir para a Arep.
Olha que coisa. Eu vi lá que a Arep era um encontro de empresários. Aí lembra que eu falei lá no Renascer, mas como é que eu vou desempregado, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer no Renascer? Eu tenho que ir numa quarta, no domingo. Por que eu vou fazer numa segunda-feira? Mas eu fui justamente numa segunda-feira, porque eu não sabia o que é que Deus tinha preparado na minha vida. E ali é o que Deus tinha preparado para você, porque segunda-feira não é só para quem é empresário. A segunda-feira é para todas as pessoas que são necessitadas. É verdade. E ô Francisco, o meu tempo está meio apertado, deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Sim. Você chegou na segunda-feira lá e Deus começou a trabalhar a tua vida. Aí numa segunda-feira, Deus te abriu as portas e você começou a trabalhar com vendas, é isso? Isso, exatamente. Eu comecei a trabalhar com vendas, aí o meu espelho foi justamente o senhor, entendeu? Porque eu li a tua história, eu tenho uma mini biblioteca na minha casa, eu tenho 12 livros teus. Amém, entendeu? amém. 12 livros teus, inclusive a Colheita Apostólica, o livro Milagres e a Colheita e Prosperidade. E agora eu vou escrever um livro, Homens Empreendedores. Esse aí eu quero estar na fila, viu? Quero estar na fila, paizão. E só para concluir, por causa do tempo, então deixa eu falar uma coisa para você. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei nessa situação, 2 anos desempregados, vivi dependendo praticamente do meu irmão que me ajudava, e várias vezes, quando eu precisava de dinheiro, o meu irmão me emprestava, entendeu? Aí, era uma tremenda humilhação. Deus mudou a minha vida. Hoje, eu sou microempresário porque tenho empresa que presta serviços a 2 multinacionais aqui no Brasil, dos multinacionais franceses, que é o Carrefour e que é o Extra, tá? Além de fazer o trabalho de vendas, eu recebi uma palavra que veio do altar, quando o Senhor falou assim: pensa no cara que você acha que é o bambambam, que é o cara top das vendas, você vai ser melhor do que ele. Naquele dia eu recebi aquela palavra e Deus mudou completamente a minha vida. Veja só, meu irmão, que sempre me emprestava dinheiro, hoje é eu que empresto dinheiro para ele. Aleluia! É demais a palavra. Deus mudou, né? E eu aprendi uma coisa contigo, apóstolo. O Senhor tem um versículo que o Senhor adora de falar sempre nas tuas reuniões e também no programa de TV. Aquele versículo do apóstolo Paulo. O Senhor Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais. Amém, amém, verdade. Quando eu estava naquele tempo de deserto, esse versículo vinha na minha mente e falou assim: eu já sou abençoado, Deus me deu a bênção. Eu apenas preciso esperar o tempo certo que Deus vai abrir as portas para mim. Tá? E uma coisa que Deus colocou na minha vida, que nenhum povo de Israel percebeu quando saiu do Egito. Somente Moisés teve a revelação. A revelação de Deus, porque quando Deus tirou o povo do Egito para a terra prometida, Moisés falou assim: eu só vou subir se o Senhor for comigo. Ou seja, Moisés descobriu naquele momento que a terra prometida era ter a presença de Deus. E aquele povo não percebeu isso. É verdade. Né? Então eu percebi no meu deserto que tudo que eu precisava é ter a presença de Deus na minha vida. Era só isso que eu precisava para arrebentar. E hoje você é um microempresário, um homem de sucesso. E para a gente terminar, você é melhor que aquela pessoa que você pensou? Bem melhor, apóstolo. Bem melhor. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E outra coisa, só para finalizar, eu quero fazer o carnê da Trindade. Amém, Francisco. Depois que passa aí para as meninas, vou fazer pela minha esposa, por mim e pela minha filha. Amém, amém, querido. Só para finalizar, apóstolo, hoje, o meu dízimo, tá? Hoje é R$1.000 por semana. Deus realmente mudou a tua história, não é? Mudou. É demais. Ontem eu estava na rodoviária do Rio de Janeiro e eu estava ouvindo aí a sua pregação. Aliás, eu estava ouvindo a ministração da celebração do culto da família. Ontem eu estava no Rio de Janeiro, quarta-feira eu estou viajando para Londrina, tá? Depois, na próxima semana, eu vou viajar para Curitiba, depois vou para Porto Alegre, a minha agenda está lotada. Deus é fiel.
Deus é fiel. E quando eles ligam para contratar o meu trabalho, não tem vaga. Não tem vaga na minha agenda. Não tem... É Deus, não é? É Deus maravilhoso. Amém. Querido, olha, muito obrigado. Eu só queria pedir aí, o senhor, só para encerrar, só queria pedir o senhor aí, não sei se o Ronaldo tá aí, porque ontem eu achei engraçado quando o senhor falou assim, quem não conhece a Bíblia, o Ronaldo derruba do 20º andar, né? Um abraço para o Ronaldo, eu gosto muito do Ronaldo, viu, Paulo? Ele é querido, então... né? O Ronaldo faz parte da nossa caminhada. Aí. Obrigado, querido, um grande beijo. Um abraço. E hoje eu estou vivendo o Salmo 126, apóstolo. Tá bom? Amém. Um abraço. Grandes cestos, né? Amém.